Então, oi, gente, boa tarde. Eu sou a Annalisa, eu sou a coordenadora barra monitora dessa sessão de pôsteres. Sejam todos bem-vindos. O Wellington é o debatedor aqui da nossa sessão e a gente tem, deixa eu só dar uma conferidinha aqui, 6 pôsteres para essa nossa sessão, sendo a primeira a Mariana Santana. Não sei se todo mundo já está aí, deixa eu dar uma olhada aqui. A Mariana já tá aqui, beleza. Deixa eu fazer alguns avisos para vocês. Eu acho que todo mundo que vai apresentar post já sabe que vocês têm 5 minutos de apresentação, né? E aí, eu e o Wellington combinamos que a gente vai conseguir, como nós somos 6, a gente tem 1h30, a gente consegue deixar os cinco minutos, obviamente, para vocês apresentarem, né? E a gente consegue ainda deixar uns 10 minutinhos para o Wellington fazer alguma pergunta e vocês, obviamente, responderem também as perguntas que o Wellington quiser fazer para vocês. E aí, se sobrar tempo, a gente abre, de repente, para a plateia fazer perguntas lá no final. Mas aí eu não sei como é que vai ficar nessa questão. Então, é isso. Wellington, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, é só boa tarde a todo mundo e podemos partir para as apresentações. Tá bom. Então tá bom. Eu vou ler aqui só. E agradecer, obviamente, pelo convite da organização para que diz respeito à minha participação aqui como debatedor. Espero trazer contribuições para as pesquisas. Não, sem dúvida, Wellington. Vai trazer contribuições para todo mundo. Deixa eu só ler aqui. Vamos lá. A primeira apresentação de pôster, então, tem o título de As Orações Relativas no Português em Moçambique, um estudo da modalidade oral, da Mariana Santana Santiago Oliveira, aqui da UFRJ. Mariana, eu vou controlar seu tempo aqui no timer. Eu vou controlar 5 minutinhos e aí quando tiver faltando 1 minuto eu te aviso, pode ser? Boa tarde a todos, eu me chamo Mariana, faço doutorado em língua portuguesa na UFRJ mesmo, e a minha apresentação aqui tem como título As Orações Relativas no Português em Moçambique, um estudo da modalidade oral. O meu estudo, ele lida basicamente com as estratégias de relativização na variedade do português em Moçambique na modalidade oral, levando em conta que ocorrem três formas, possíveis de ocorrência. Então, oração relativa padrão, relativa cortadora e relativa copiadora. Dessa forma, meu trabalho teve como objetivo apresentar o funcionamento e a distribuição das estratégias de relativização em um país multilingüe, objetivando verificar a forma como um fenômeno variável pode se comportar em um contexto que está em contato com línguas locais e contribuir para a descrição do fenômeno variado investigado na perspectiva do contato entre o português e as línguas autóctones. Com relação ao problema, o que eu verifiquei, antes de realizar essa pesquisa, é que existe, sim, estudo sobre a variedade do português falado em Moçambique. No entanto, essa pesquisa era feita com um corpus muito pequeno. Então, por conta disso, não seria possível verificar com tanta abrangência, o funcionamento dessa variedade, que está de português que está em processo de construção e está em contato com uma série de línguas autóctones e línguas estrangeiras também. Aqui eu eu tenho como base, eu me apoio à proposta de Alexandre Hagemann, que consideraram em sua pesquisa que o contato entre o português e as línguas locais da modalidade oral do português falado em Moçambique seria uma condição de pouca relevância para a implementação das relativas não canônicas. Para isso, eu tomei como referencial, para desenvolver esse trabalho, eu tomei como referencial teórico a teoria da variação e da mudança, levando em conta, que essa teoria ela pode oferecer um aparato de natureza metodológica crucial para a descrição da heterogeneidade linguística, principalmente, se levarmos em conta que Moçambique é um país multicultural, multilingüe, em que o contato do português com as línguas locais pode ser um fator interessante, para verificarmos melhor como é que funciona a variedade nesse local. Então, para isso, para realizar essa pesquisa, foi coletada a amostra principal do corpus Moçambique Port, do projeto Corpora Port, sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A amostra foi estratificada de acordo com o sexo do informante, 3 faixas etárias e 3 níveis de escolarização. Para a construção da amostra,
Foi considerado se o informante era falante de português como língua materna ou como segunda língua a partir da autodeclaração. E também foi levado em conta o contato do português com as línguas locais conforme a declaração dos informantes. Esses dados foram organizados através do Excel e as análises explanatórias e estatísticas foi realizada através do RStudio, que é uma das interfaces do software R. Né? Então, como resultados, né, o que foi apontado a partir dessa pesquisa, que chamou a atenção? A função sintática de complemento relativo exercida pelo antecedente desfavorecer a implementação da relativa cortadora e o contato com as línguas autóctones poder influenciar na variação entre as estratégias de relativização, uma vez que falar apenas línguas locais, falar apenas português, falar mais línguas locais que o próprio português, e falar português e compreender uma ou mais línguas locais desfavorece a implementação da estratégia de relativização cortadora em relação a falar tanto uma língua local quanto o português. Sendo assim, seria necessário verificar de forma mais rigorosa, né, como é que funcionaria o contato, né, dos falantes com as línguas locais e de que forma viria a influenciar na variação entre as estratégias de relativização. Porque, como funciona através de autodeclaração, a organização, né, desses dados seria um pouco desafiador. Então, levando em conta esses resultados, né, além disso tudo, foi feita uma série de interações para verificar, né, se haveria algum resultado interessante, né, mas nesse caso foi visto apenas que não houve indícios de influências das condições verificadas no fenômeno linguístico estudado, embora a pesquisa realizada lance luz sobre a necessidade de trabalhar com corpos mais extensos, a fim de se encontrar informações sobre a influência do Estatuto da Aquisição do Português e do contato do português com as línguas locais na variação entre as estratégias de relativização. O que mais chamou a atenção nesse trabalho foi, né, que se mostrou significante os valores de níveis 2 de escolaridade e 3 para o desfavorecimento da relativa cortadora, o que mostra que quanto maior a escolaridade, menor a probabilidade de utilização da estratégia não canônica cortadora. Com relação a considerações finais, né, a pesquisa buscou mostrar uma possibilidade de investigação de uma variedade de informação, expondo caminhos possíveis para novas pesquisas da área de variação e mudança. A partir disso, espera-se futuramente trabalhar com corpos mais extensos, né, para verificar como é que funciona ali, basicamente, o contato do português com as línguas locais, verificar de que forma influencia na variação entre as estratégias de relativização e também trabalhar com gêneros de modalidade escrita. Então, aqui embaixo eu tenho as minhas referências. E é isso. Muito obrigada, Mariana. Wellington, a palavra é sua. Obrigado, Analisa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então tá bem. Mariana, obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho, né, em desenvolvimento. E aí, Mariana, eu trago aqui algumas questões e talvez algumas sugestões, tá? Tá No ótimo. encaminhamento da sua pesquisa, eu não sei em qual estágio da pesquisa você está, né, se você já qualificou ou não, mas talvez as sugestões que eu traga, talvez não, né, dependendo do estágio da pesquisa, talvez elas não possam ser implementadas na pesquisa agora, né, mas para pensar futuramente. A primeira coisa que eu gostaria de chamar atenção é sobre esse problema que você coloca a respeito do tamanho do corpus, né, da extensão do corpus e sobre essa necessidade de expandi-lo. E aí, Mariana, eu fico me perguntando se esse é de fato o problema, né, a extensão do corpus, ou talvez a solução para solucionar, quer dizer, a solução para esse impasse que você fala, né, sobre a compreensão do Estatuto do Português por parte desses falantes, talvez não esteja na extensão do corpus, mas sim na busca, de alguma maneira, de entender como que funciona o multilinguismo, né, nessas localidades. Porque, veja, eu recentemente participei de uma banca em que se discutia o multilinguismo em países africanos. E uma coisa que, né, era uma banca de concurso, né, então eu vi 3 aulas, né, os candidatos
eu tive a chance de ver 3 aulas sobre o mesmo tema, né, que os 3 pontos foram sorteados, os 3 candidatos sortearam o mesmo ponto, e em algumas aulas ficou muito patente a seguinte situação, de que em muitos países africanos, o multilinguismo ele se comporta de maneira muito diferente nas capitais e nas cidades do interior, né? Nas capitais, ou mesmo em bairros mais centrais das capitais e em bairros mais periféricos. Então, nesse sentido, eu não sei se levantar um volume maior de dados, de entrevistas, não sei, seria a solução. Talvez você pudesse encontrar uma maneira de rastrear geograficamente, né, espacialmente, o comportamento desse multilinguismo. Eu sei que a melhor forma de fazer isso seria uma viagem de campo, né? Inclusive, por isso que eu perguntei, por isso que eu fiz referência a esse meu desconhecimento em relação em que fase você está na sua pesquisa, né? E também se há recursos para isso, né? Para uma viagem de campo e tal, a gente sabe que é muito complicado. Mas talvez, né, existem diferentes maneiras hoje em dia, né, com acesso à internet e tal, diferentes maneiras de rastrear essas coisas, né? Dou aqui um exemplo de um trabalho de mestrado da USP, da Gabriela Oliveira, né? Depois, se você quiser, eu posso passar mais detidamente a pesquisa dela. Mas a Gabriela, ela trabalhou com português angolano e ela não teve condições de fazer trabalho de campo, mas uma maneira que ela encontrou de verificar localmente o comportamento do multilinguismo foi analisar entrevistas de telejornais, como se fosse o RJTV, né, em que, sei lá, o repórter vai para uma zona mais periférica, aí ele via, e aí ela pegou justamente essas entrevistas, de zonas mais periféricas, zonas mais centrais, e ela viu a diferença do comportamento do português em função dessa distribuição, né, dos bairros dos quais os falantes estavam sendo entrevistados. Então, não sei se faz sentido para você, né, mas analisar um pouco mais, tentar se aprofundar mais nessa distribuição geográfica do multilinguismo, né, do comportamento geográfico do multilinguismo em Moçambique, e também é uma coisa que também não fica muito clara nem o seu resumo e também na sua apresentação, de que local de Moçambique você está falando, né? Então, se é da capital, né? Se é de várias cidades, né? É de Maputo, é de Maputo. Eu acho Maputo. que ficou. Então. Devo ter esquecido de falar. Exato. Então talvez, né, analisar de maneira mais detida isso. Outra questão, então, uma outra sugestão que eu tenho para te apresentar, eu acho que eu até falei sobre isso um pouco naquele evento do ano passado, no qual você apresentou no Seminário de Variação e Mudança. Eu não sei se eu fiz essa questão, mas se eu fiz, né, se eu já tiver feito, eu faço novamente, que na verdade, é uma sugestão, porque essa questão das estratégias de relativização é um tema bastante clássico na linguística histórica brasileira, né? Desde o trabalho de Fernando Taralo, que estudou a distribuição, né, dessas variantes no português brasileiro e a implementação das variantes cortadora e a copiadora, né? E ele escreveu isso muito bem no português, né, brasileiro. E aí eu queria entender como que essa reflexão do que ocorreu no português brasileiro, na história do português brasileiro, também é uma variedade de português de contato, né, que é resultante do contato com línguas africanas, como essa reflexão sobre o português brasileiro participa da sua pesquisa, se ela participa ou não, e nesse sentido, se ela ainda não participa, eu sugeriria uma inclusão de uma reflexão sobre essa questão, porque não sei se você conhece o trabalho da Margarida Petter, de 2008, no qual ela fala sobre o contínuo de variedades do português, né? Ela fala sobre que a variedade brasileira,
angolana e moçambicana fazem parte de uma espécie de contínuo influenciado pelo contato com línguas banto, né? E aí, nesse sentido, e a Margarida, né, o trabalho dela é muito focado em questões lexicais, e talvez, né, se você considerasse, né, comparasse o que está ocorrendo com o português moçambicano com aquilo que ocorreu com o português brasileiro, talvez seria mais um eixo, né, para você analisar através desse contínuo, né? Talvez seja mais um exemplo de contínuo, tal qual a Margarida Petter argumenta, né? Então, não sei, foram essas questões que me surgiram tanto lendo o resumo, né, e agora na sua apresentação. Se você quiser responder alguma delas, né, comentar alguma coisa. Sim, eu tenho algumas considerações, algumas coisas a responder e a te perguntar, inclusive, eu agradeço muito os comentários, foram produtivos, até anotei aqui várias coisas que você falou. Primeiro de tudo, com relação ao trabalho, esse já é um trabalho finalizado, né, parte, é um pequeno recorte do meu trabalho de mestrado, né, da minha dissertação, e basicamente o meu foco era, eu trabalhei com duas amostras, né, uma escrita e uma oral. Então essa era oral, né, então é uma amostra do projeto Moçambique Port, né, com 16 informantes, e eu fiquei basicamente, né, de verificar como é que funciona a distribuição da estratégia de relativização, principalmente com relação à distribuição da estratégia curtadora, né, e paralelo a isso eu também verifiquei o funcionamento da estratégia de relativização em um determinado gênero da modalidade escrita, que era notícias de jornal. Né? Então, assim, meu foco nesse momento era basicamente ver a distribuição e ver como é que funcionam, né, as orações relativas nesses contextos. Né? E aí, conforme você falou com relação a contato, né? Nesse trabalho em específico, eu não falei sobre contato. Eu trabalhei muito de forma quantitativa, né? Inclusive, né, eu tenho um dos meus objetivos atuais, estando no doutorado, é fazer uma análise um pouco mais qualitativa. Ainda não fechei em como é que vai ser feito esse estudo, mas buscando compreender, né, de que forma as características e as localidades das pessoas influenciam em determinados usos linguísticos, né, no que se refere ao fenômeno com o qual eu trabalho. Então, eu achei, e aí eu cheguei, né, a pensar, né, junto com a minha orientadora, sobre fazer uma pesquisa de campo, mas assim, ainda está tudo em aberto, né, por isso que eu agradeço muito as sugestões aí. E aí eu iria perguntar, Wellington, se você pode novamente falar o trabalho que você tinha, ao qual você tinha se referido, de uma aluna da UF, né, e da Margarida, qual o nome do trabalho? Na verdade, a aluna é a Gabriela Oliveira, da USP. Ela fez o mestrado, acho que a defesa foi em 2021. Depois eu posso passar para você, você pode me mandar um e-mail, posso te passar a dissertação, porque eu fui da banca dela, então eu tenho o trabalho. E eu me referi também ao trabalho da Margarida Petter, né, que é a tese de livre docência dela, em que ela fala desse contínuo de variedades do português. E a Margarida, como eu disse, ela trabalha muito no domínio do léxico, né? Porém, em parceria com Esmeralda Negrão e Evane Viotti, ela fez uma análise também sobre essa perspectiva do contínuo de um fenômeno sintático, que não é esse, né, que você tem analisado. Então, por isso que eu digo que talvez, se você analisar sobre essa perspectiva, talvez seja mais um reforço nessa tese. Não sei se você pode até debater essa tese. Acho que a gente passou o tempo já na lista. Tá ótimo. Falar isso, gente, vocês passaram um pouquinho já o tempo. Passa muito rápido, desculpa. Você pode, se quiser, digitar para ela no Sim. chat os nomes, que é mais fácil dela pesquisar se ela quiser. Sim. Obrigada, gente. Boa tarde. Desculpa. Obrigado, Analisa. Eu queria deixar vocês conversarem mais tempo, mas a gente tem essa limitação de tempo que infelizmente não permite.
Tudo bem. Tá, então muito obrigada, Mariana. Vou chamar aqui o próximo, que é o Igor Sanches Pinheiro, aqui da UFRJ, com o trabalho intitulado Para uma edição crítica da vida do grande Don Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, de Antônio José da Silva Coutinho. Então, Igor, a hora que você estiver pronta aí, você pode projetar e você me diz aqui, eu começo a controlar o tempo de vocês. 5 minutos, eu aviso quando estiver faltando um, e aí você pode começar. Tá bem, obrigado. Vou só projetar aqui o arquivo. Sem problema. Gente, eu acho que eu vou usar a técnica de levantar a mão aqui do Meet para não ter que interromper vocês oralmente, porque aí faz aquele barulhinho e aí qualquer coisa eu aviso vocês pela voz, porque aí não desconcentra vocês, que eu sei que é ruim ser interrompido. Não sei se está aparecendo. Tá, mas você vai ter que dar zoom também. Tá. Bom, assim que puder. Peraí, deixa eu ver. Tá. Se eu consigo. É porque eu tô dando zoom. Não, eu vou ampliar, pode ficar tranquilo que Então, beleza. assim, eu não vou ampliar, eu tirei print screen antes e aí cortei para ficar Então beleza. melhor. Posso começar aqui? Pode. Então, beleza. Prontinho. Obrigado. Bom, boa tarde, meu nome é Igor Santos Pinheiro, a minha orientadora é Cíntia Vilaça, e a minha pesquisa se chama Para uma edição crítica de vida do grande Don Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, de Antônio José da Silva Coutinho. Trata-se de uma peça teatral, encenada pela primeira vez no Teatro do Bairro Alto de Lisboa, em 1733. Baseia-se na segunda parte da obra de Cervantes, Don Quixote de La Mancha, evidenciando-se como uma sátira do famoso fidalgo castelhano. Ao olhar para a tradição desse texto, ou seja, para o processo de transmissão textual, Pinheiro 2020 encontrou um manuscrito com trechos textuais inéditos, datado de 1782. E o que mais chamou a atenção na época não foram só os trechos textuais inéditos, óbvio, mas também o fato desse manuscrito ter sido confeccionado 23 anos após a quarta impressão do primeiro testemunho. A gente agora quer dar prosseguimento a esse trabalho iniciado, adicionando outros testemunhos impressos e digitalizados àquela análise comparativa, a fim de, no final, propor uma edição crítica do texto dessa peça. Então, vista tal particularidade da transmissão do texto, a gente entende que a principal pergunta que orienta e guia esse trabalho é como elaborar uma edição crítica do texto dessa obra. Só que, para isso, compreender a existência do manuscrito é crucial, é importantíssimo. A gente quer saber se esse manuscrito teve um outro manuscrito ou impresso como modelo, se é possível recuperar esse modelo, e a principal pergunta sobre o manuscrito é o que justifica a sua confecção após, pelo menos, a existência de 4 testemunhos impressos. Então, para essa investigação filológica, a gente segue Spina Bleco a Cambraia, ou seja, um método neo-lachmaniano de fazer um texto crítico, na qual Bleco sugere o estabelecimento de uma edição crítica em 2 etapas, a recêncio e a constitutio textus. A recência é nada mais, nada menos do que o momento onde o editor vai fazer uma vasta busca de testemunhos disponíveis da obra, a fim de comparar o texto de cada testemunho para encontrar os lugares críticos, ou seja, os pontos de divergências textuais, porque vai ser a partir da análise desses lugares críticos que nós vamos poder compreender a relação genealógica no processo de transmissão do texto da obra. Só que a essa análise comparativa dos testemunhos, a gente adiciona a proposta da filologia humanística de Auerbach, que adiciona também a análise do contexto de confecção de cada testemunho, e não só das variantes. A segunda parte de uma edição crítica proposta por Bleco é a constitutio textus, ou seja, é o estabelecimento, a proposta do texto crítico. É onde o editor vai analisar e estudar as variantes, a fim de selecionar aquela que se assemelhe mais à última vontade do autor intelectual da obra, e todas as outras variantes não selecionadas ficarão dispostas no aparato crítico para que o leitor possa estar ciente de todas as escolhas que foram feitas pelo editor. E a essa análise de variantes por texto crítico, a gente traz também algumas reflexões sugeridas por Hansen e Moreira, 2014. Enfim, quando a gente pegou esses testemunhos e comparou,
nós encontramos 2.979 lugares críticos, ou seja, pontos de divergências textuais. Um deles é exemplificado aqui no lugar crítico 1, onde a gente percebe que a forma trarei, encontrada no primeiro impresso de 1644 e no manuscrito de 1782, não é encontrada nos impressos B de 1759, nem D de 1905, nem F de 1957, nem H de 2007, nem I de 2013, nem J de 2017. Todos esses outros testemunhos apresentam a forma terei. Então, quando a gente pega esse lugar crítico e todos os outros lugares críticos que nós analisamos, a gente começa a observar uma relação genealógica entre os testemunhos F, H, I e J. Embora em alguns momentos como esse daqui, o primeiro impresso e o manuscrito apresentem a mesma variante, há ainda 1.138 lugares críticos em que eles se divergiram, apresentaram variantes diferentes. E o D, até o momento, não parece ter sido modelo para nenhum outro testemunho produzido posteriormente a ele, já que as variantes que foram encontradas pela primeira vez nele não foram encontradas em nenhum outro testemunho. Dessa forma, a gente começa a observar que sim, a gente conclui, na verdade, que sim, há duas tradições para o texto dessa peça, uma impressa e uma manuscrita. Em relação à tradição impressa, o cenário que vai se delineando demonstra um certo protagonismo de dois testemunhos impressos, o B de 1759 e o F de 1957. Já em relação ao manuscrito, sim, a gente começa a observar que há uma grande possibilidade dele ter tido contato com o texto original da peça, e essa possibilidade ela é reforçada quando a gente vê a possibilidade do testemunho A impresso de 1954 e o manuscrito de 1932 terem tido como modelo o mesmo texto, ou seja, uma possível relação genealógica entre esses dois testemunhos. Bom, essas foram as minhas referências bibliográficas e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Wellington, as perguntas são suas. Bom, Igor, obrigado pela apresentação. Esse tempo, né, só um comentário de 5 minutos é muito angustiante, né? A gente vê que os apresentadores ficam desesperados assim para cumprir, realmente é tenso. Bom, Igor, estava até comentando com a Analisa um pouco antes de começar, que alguns trabalhos da mesa são um pouco distantes, né, da minha atuação, da minha área, então é um pouco difícil trazer contribuições e tal. Eu li o resumo e uma coisa que me chamou a atenção, né, e também aqui na apresentação, é que, de fato, né, eu não sou da área da filologia, né, e até por isso eu tenho muito mais a aprender com os filólogos, e preciso, aliás, porque é uma área que é bastante importante para quem trabalha com história, né, da língua. E então, para a gente que não é da área, muitas vezes a gente não consegue capturar, num primeiro momento, quais seriam as justificativas para a realização desse trabalho, né? Qual seria a motivação para a realização do trabalho. Então, eu queria entender um pouco melhor isso, né? Até porque agora na sua apresentação, acho que isso ficou um pouco mais claro do que no seu resumo, né? No entanto, à medida que você estava apresentando, você destacava algumas coisas que, para quem é da área da filologia, certamente faz muito sentido, e a pessoa que é da área consegue capturar muito rapidamente as razões pelas quais você destaca determinadas coisas, mas para quem não é, isso não fica muito claro, né? Então, eu queria pedir para você explicar um pouquinho melhor as motivações, né? As motivações da escolha desse objeto, qual a relevância desse objeto para a área, né? Contribuição que o seu trabalho traria para a área da filologia. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção durante a sua apresentação é que você, por uma ou duas vezes, você focalizou bastante a questão do tempo, né? A distância temporal que separa uma tradição da outra. Então,
por que isso é tão relevante assim? Qual é digamos assim, a inovação que analisar um documento caracterizado por esse lapso temporal traz, assim, né? Então, você poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, por favor? Claro. Obrigado pela oportunidade de falar, porque realmente eu tento, na hora da apresentação, tentar explicar toda a questão do conceito de filologia e, ao mesmo tempo, trabalho, e acaba ficando um pouco complexo. O que acontece é que a gente está falando de Antônio José da Silva Coutinho, que tem uma questão histórica social muito forte, onde que alguns textos dele sofreram um certo censura, vamos dizer assim, e é uma obra que é transmitida há 273 anos. E a primeira publicação dela é de 1744. A gente está falando do século XIX, onde que, ainda que os textos já estavam sendo disponibilizados de formas impressas, mas ainda competiam um pouco com os manuscritos. Só que é um testemunho que ele é confeccionado 23 anos após a quarta impressão do primeiro testemunho, que foi em 1759. Ou seja, já tinham tido 4 versões impressas desse testemunho, e aí aparece um manuscrito. E não um manuscrito solto, porque todas as obras de Antônio José da Silva possuem um manuscrito dessa mesma época. E é um manuscrito com trechos textuais inéditos, com trechos que a gente não encontra em nenhum outro testemunho, nem no primeiro impresso, de 1744. Muito menos no agora de 2017. E quando a gente faz esse trabalho de edição crítica, a gente está tentando repor o texto conforme a última vontade do autor. Por isso que eu falei a última vontade do autor, porque muitas vezes o autor, em vida, ele modifica o texto. Então, o que a gente tenta fazer é recuperar aquele texto que pode ter sido modificado ao longo do processo de transmissão textual, que é comum. A gente chama de erro de transmissão, não erro ortográfico, mas erro que às vezes na hora da prensa, na época dos impressos antigos, trocou ali a palavra, trocou a letra, às vezes pulou uma parte. A gente tenta recuperar esse patrimônio cultural e literário de uma obra. E esse manuscrito é um desses, e tem uma questão histórica muito grande, porque o Teatro do Bairro Alto de Lisboa foi o teatro para o qual o autor intelectual, Antônio José da Silva Coutinho, ele trabalhou lá, e foi para lá que ele escreveu as suas peças. E é muito possível que esse texto tenha sido uma cópia do texto original que estava lá no teatro. Então, a gente faz esse trabalho de recuperação daquele texto. E quando a gente faz esse trabalho de recuperação, a gente está fazendo não só a questão do texto em si, da peça, né, do significado que o autor quis passar, da mensagem que ele quis passar, mas também da questão linguística, né? A gente está, de uma certa forma, recompondo ali alguns dados, né, incorpora ali para vários tipos de pesquisas linguísticos, literários, filológicos também. Não sei se eu consegui responder. Sim, respondeu sim, e levantou outra questão que você falou, né, que o autor, ele foi um autor muito censurado, né, e aí, não sei se, né, pegando aí um pouco da cronologia que você foi dando na sua resposta a respeito dos testemunhos, então será que esses testemunhos que não contêm, né, que não continham esses dados inéditos, eles foram produzidos ainda em vida, né, do Coutinho, e meio que talvez esse agora que você tem estudado, será que esse testemunho seria uma reação do Coutinho a essas censuras assim que ele teria sofrido e por que ele foi ele era censurado? Então essa é uma questão também que eu coloco. Então, esse manuscrito não foi produzido na verdade, nem o primeiro testemunho impresso. Ele morreu jovem, ele morreu aos 30 e poucos anos, agora não me lembro exatamente a idade. Só que esse testemunho manuscrito, ele tem uma questão muito interessante, porque a gente conseguiu recuperar o copista. O copista desse testemunho manuscrito foi Antônio José de Oliveira, e é muito difícil você conseguir recuperar o copista de um manuscrito do século XVIII. E a gente conseguiu recuperar esse copista. E ele produziu várias cópias de outras peças de Antônio José da Silva Coutinho. E é um copista profissional que ele tinha um certo modus operandi na produção de suas cópias.
ele inseria no final do testemunho, da cópia, né? É cópia, né? A rubrica, indicando que era ele que tinha realizado aquela cópia, e quando ele copiava o manuscrito a partir de um impresso, ao lado da data que ele copiava, que ele também indicava a data da cópia, tanto que esse manuscrito foi copiado dia 16 de setembro de 1782. E ao lado dessa informação de data, ele indicava o ano do impresso. E esse manuscrito não tem nenhuma indicação de um possível impresso que serviu como modelo. E a gente está falando do Teatro do Bairro Alto de Lisboa, a gente tem que lembrar do sismo de Lisboa, né, em 1750, que abalou muitas estruturas, enfim, foi um terremoto seguido de um maremoto. Então também teve uma mudança do Teatro do Bairro Alto de Lisboa. E é uma pesquisa histórica muito grande, filológica muito grande também, para a gente tentar recompor esse trabalho, e é por isso que a gente traz ao método neo-lachmanniano de fazer um texto crítico a filologia humanística de Auerbach, para que a gente possa ver a análise de composição de cada testemunho. Eu não sei se eu consegui responder. Sim, ótimo, Igor. Se eu fosse, então, deixar uma sugestão para você, eu acho que... Eu sei que ao escrever um resumo, né, a gente tem uma limitação espacial, né, de caracteres, de palavras e tal, porém, veja quantas informações, né, você trouxe agora na sua exposição, nas suas respostas, que mostram, de fato, a relevância da sua pesquisa no cenário filológico, né, a relevância desse documento, que traz uma série de questões para além, né, da pesquisa filológica em si, mas para o entendimento do contexto histórico, né, de Portugal, né, e de tudo que estava acontecendo no momento, né, de produção desses documentos, e que não estava no resumo, né? Então, e nem mesmo na apresentação. A apresentação, certamente, por conta desse tempo de 5 minutos, né? Já estou terminando, Analisa. Então, assim, tenta sempre, então, na próxima vez, deixar isso um pouco mais patente no resumo, para que a gente possa compreender um pouco, né, as motivações, a força que essa pesquisa traz para a área, né? Mas parabéns, boa sorte aí na continuidade da pesquisa. Tá bem, professor, muito obrigado. Nada. Obrigada, Igor. Obrigada, Wellington. A gente detesta ser pessoa chata que interrompe por causa do tempo, mas é porque é tudo tão cronometrado que eu não consigo deixar. Eu queria, mas infelizmente não posso. Então, nossa próxima apresentação é do Sérgio Luiz Karlinski Neto, da UFRJ, um trabalho intitulado Realização do Ditongo Way na Ilha da Madeira. Então, você pode começar a organizar aí, e aí, quando você estiver pronto, me dá um ok que eu começo e já vi. Então, já é boa noite, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Luiz, né? Eu faço parte do PPG de Catarina já da UFRJ, sou mestrando. E hoje eu vim apresentar os resultados que a gente obteve na análise do ditongo way na variedade madeirense, que foi feita no âmbito já da minha monografia. A gente sabe que a realização variável do ditongo, e especificamente, ela já foi amplamente estudada em diversas variedades do português, né, como a brasileira, a moçambicana, a santomense, só que a gente ainda não teve nenhuma análise que se debruçasse especificamente sobre o ditongo way e mais especificamente na variedade madeirense, né, mais especificamente do Funchal, né, da capital dessa região. O que a gente tem até então, né, tá até aqui embaixo, é um breve comentário que a gente fez na gramática do Cunha Sintra sobre esse fenômeno específico, e que ele diz que a realização é um fenômeno esporádico, né? Então, né, partindo dessa necessidade, e usando também, claro, o aparato da teoria da variação e mudança, o aparato metodológico da teoria da variação e mudança, né, a gente assume que a realização fonética do ditongo ela é um processo variável e que ela varia de acordo com algumas restrições, né, tanto intra quanto extralinguísticas, né? E a gente parte da hipótese de que essa variedade, a variedade madeirense, ela se comportaria de maneira muito similar, se não igual, a outras variedades do português, como a variedade brasileira, né, a santomense, né? O que contrariaria bastante muitos estudos já de dialetologia portuguesa. Então, para a gente dar conta desses nossos objetivos, a gente
que são, né? Verificar como se dá a realização do ditongo nessa norma. A gente extraiu de 18 inquéritos, todos abrigados no projeto Corporaporte da própria FRJ, e também substratificados com relação ao sexo, a faixa etária e a escolaridade. Extraímos 1.202 dados, todos submetidos ao tratamento do programa RBLU, e para dar conta desses dados, a gente estipulou algumas variáveis para que a gente pudesse dar conta de como que se dá o fenômeno dentro dessa variedade. Os nossos resultados, aqui em cima, eles indicam para a gente que a gente tem ainda bastante monotongação, ainda tem uma predominação da ditongação, realmente, da ditongação, mas a gente tem uma participação expressiva dos dados de monotongação, um pouquinho mais de 30% dos dados. Fica um pouco mais visível nesse gráfico aqui, né? Em que a gente consegue ver que quando a gente contrapõe as variantes ditongadas e as variantes monotongadas, a gente consegue ver que realmente são resultados bastante expressivos. Mais do que um quarto já de todos os dados que a gente analisou eram dados de monotongação. Com relação aos contextos que foram selecionados pelo programa, o programa selecionou apenas 5. O contexto subsequente, o precedente, a classe morfológica, o número de sílabas e a faixa etária. Quando a gente entra um pouquinho neles e busca entender o que se dá ali dentro, a gente vê que a variedade madeirense se comporta, na verdade, de maneira muito similar à nossa variedade, por exemplo. Quando a gente tem, em contexto subsequente ao ditongo, uma consoante pós-alveolar, um TEP, a gente tem índices maiores de monotongação. Com relação ao contexto precedente, a gente viu que ataques complexos, consoantes nasais e oclusivas, elas favorecem a implementação da regra, o que é um pouco de inovação. Com relação à classe morfológica, os verbos apresentam os maiores índices de monotongação. Com um destaque muito especial a alguns itens lexicais específicos, como o verbo deixar, e todas as suas conjugações, que quase todas as vezes que a gente viu eles foram monotongados, com exceção de quando o ditongo está localizado no morfema verbal, deixei. E aí, com relação ao número de sílabas, a gente observou que palavras que têm 3 ou mais sílabas apresentam esses maiores de monotongação. Ok? Pode falar. Tá bom. Não, já está acabando, não tem problema. Com relação à faixa etária, as faixas etárias que foram selecionadas pelo programa foram as faixas A e C, né? O que indica para a gente que a gente está diante de uma variação já estável na sociedade, né? Dentro dessa variedade. Porque o falante vai adquirir isso quando ele está numa idade mais jovem e vai parar com isso quando ele está numa idade mais adulta, por causa das pressões que ele sofre no meio, e depois ele volta a produzir os mesmos resultados. Então, é isso. Aqui embaixo tem as minhas referências bibliográficas, tentei ser o mais breve possível. Então, muito obrigada, Sérgio, Wellington. Fica livre para as suas perguntas. Ok, Sérgio, muito obrigado pela apresentação. Sérgio, começo da mesma maneira que eu falei ao Igor. Também eu acho que uma pergunta que surgiu para mim quando eu li o seu resumo foi por que, né, estudar esse fenômeno no madeirense, né? E aí você, na apresentação, foi interessante que você trouxe uma justificativa, né? Que é um fenômeno já estudado em outras variedades e que não havia estudo sobre essa variedade sobre a qual você se debruça. Então, isso aí já me satisfez um pouco mais, né? Então, é muito bom que essa lacuna tenha sido preenchida aí pela apresentação. E aí uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, não sei se é o objetivo da sua pesquisa, novamente, né? Eu não sei em qual fase você está, se está no início do mestrado, se está no final, mas eu fico sempre, e isso serve também para a pergunta para a pesquisa que a Mariana apresentou no início, né? Porque são fenômenos que, como você mesmo disse, são estudados ou foram estudados em outras variedades do português, né? Como, por exemplo, o português brasileiro, que é a nossa variedade, né, mais próxima de nós. E você mesmo diz que os estudos que, né, a pesquisa que você vem realizando
mostra que os resultados são muito semelhantes, né, àquilo que se observa no português e outras variedades também você falou. E aí, eu queria perguntar sobre o passo seguinte a essa constatação, porque isso é uma constatação, né? Olha, a distribuição desse fenômeno, né, dessa variante, né, monotongada, é muito semelhante ao que acontece na distribuição da variante no português brasileiro. E aí, essa é uma constatação. Qual é o passo seguinte? Qual é a consequência disso, né? Será que a gente poderia fazer alguma generalização mais ampla disso, né? Para além da constatação, será que haveria alguma motivação, alguma explicação em termos mesmo de compreender a natureza da mudança linguística, da variação linguística? Por que será que o português, nessas diferentes localidades, tende a apresentar as mesmas variantes, ou melhor dizendo, distribuições semelhantes das variantes, né? Será que a sua pesquisa, você tem pensado nisso? Será que isso é uma questão que você poderia investigar para além, né, dessa constatação, né, tirar alguma conclusão mais refinada sobre a natureza da variação e da mudança linguística a partir dessa comparação das variedades? E aí outra pergunta, né, que eu faço, aí levando em consideração a sua apresentação, e aí também pode até ser relacionada a essa pergunta que eu fiz agora, é que você disse que os dados que a sua pesquisa acabou levantando contradizem, ou melhor dizendo, problematizam algumas generalizações da dilotologia portuguesa. Aí eu queria saber que generalizações seriam essas e se esse confronto poderia servir a essa discussão mais geral, né, que eu propus agora. Não sei se ficou claro, se ficaram claras. Não, ficou assim. Eu só vou precisar de uma ajuda, que eu tenho um pouco fraca, então eu preciso de ajuda. Mas com relação ao todo, né, a imagem maior, o projeto está dentro, ele ainda não terminou. No caso, no mestrado, eu estou procurando expandir um pouco a minha amostra, porque a amostra que a gente teve, apesar de ter bastantes dados, a gente ainda obteve alguns resultados que merecem uma olhada um pouquinho mais calma. Então, a gente está expandindo a nossa amostra para que a gente possa ver se há alguma mudança, se a mesma coisa se mantém. Só que meu projeto ele faz parte de um projeto maior, que é da minha orientadora, da Daniele, que ela faz um panorama mais específico do ditongo ei em diferentes variedades do português. Então, ele se insere dentro do projeto dela. E nesse projeto dela, a gente vai procurar, né, entender por que se dá, como se dá, a gente já meio que sabe, mas o porquê então se dá, né? Porque até então, o que a gente entende da redução do ditongo ei é que em alguns lugares, em alguns contextos, né, ele se forma ali por espraiamento de traços da consoante seguinte, né, do TEP e das consoantes pós-alveolares. Significa que essas consoantes elas têm um traço mais vocálico e conforme a evolução da língua apareceu um I ali. Então, a gente busca entender por que isso tende a se manter ou não se manter. É mais ou menos por aí que a gente busca entender melhor. E a gente vai fazer isso comparando o maior número de variedades que a gente conseguir comparar para ver se há algum comportamento distoante, se há algum comportamento distoante, entender por quê, entender como que ele aconteceu. Mas até então, os comportamentos eles têm parecido se alinhar bastante, o que indica que essa é mais a pesquisa dela, mas é uma coisa do português mesmo como língua. No início eu até pensava que a gente fazia mais isso porque a gente teve uma evolução diferente do português de outros lugares, mas quando a gente foi ver o português da Ilha da Madeira, a gente viu que eles têm um comportamento bastante parecido com o nosso, mesmo que eles tenham até de todo realizado um pouco diferente, né? Inclusive foi uma questão dentro da nossa pesquisa, como dar conta dos dados com a vogal mais centralizada. E você me desculpa, mas qual era a outra pergunta mesmo? Não, era sobre o que os estudos dialetológicos do português diziam, né? Então, eles não dizem nada especificamente sobre o ditongo ei.
eles falam que os ditongos lá têm a tendência a não serem reduzidos. Eles têm tendência a serem falados como a gente falaria ouro, feira, né? Eles têm tendência a serem ditongados. A única indicação mais específica do ditongo wei, o fenômeno da redução do ditongo wei mais específico, é somente na gramática do Cunha Sintra, em que é no prefácio da gramática, se não me falha a memória, no prefáciozinho da gramática, que ele faz uma descrição de como se dá, de algumas características mais salientes, né, de outras variedades do português. Ele fala que lá a redução desse ditongo, do ditongo wei mais específico, seria algo que não aconteceria muito. E aí a gente já parte do princípio que não. A gente, assim como a gente está vendo em várias variedades do português que se desenvolveram em contextos completamente diferentes, a gente tem nosso português, que se desenvolveu num contexto muito diferente do português de Portugal, do português moçambicano, e muito embora a gente tenha se desenvolvido e evoluído de maneira muito diferente, a gente tem um comportamento muito parecido. Entendi. Analisa, a gente tem tempo ainda? Tá. Não, então, Sérgio, eu acho que a primeira resposta que você deu, de certa maneira, traduz um pouco essa né, se eu entendi bem, essa reflexão mais geral sobre a natureza da mudança. Porque, pelo que você respondeu, o que você está querendo, o que esses dados querem mostrar, né, na comparação das outras variedades, como você disse, que estão incluídas dentro desse projeto maior coordenado pela Daniele, o comportamento desse fenômeno é muito mais influenciado por fatores intralinguísticos, né, que não extralinguísticos, né? Então, meio que vai na direção de mostrar que há uma dimensão imanente, né, da variação linguística, independentemente do contexto de uso e muito assim, não importando, de certa maneira, a formação histórica de cada variedade, né? Então, talvez isso que você respondeu, talvez fosse algo a se reforçar na sua apresentação, para que fique uma compreensão, uma interpretação dos dados, para além da constatação, né, do fenômeno. E aí, eu fiquei pensando, e isso é muito interessante, porque, e aí, eu não sei, né, uma coisa que é interessante também de você observar, Sérgio, é que esse fenômeno, ele é largamente estudado pelos filólogos brasileiros, né, da primeira metade do século XX. Né, eu lembro muito do Serafim da Silva Neto, foi um filólogo que eu estudei, e ele fala desse fenômeno e atribui a existência desse fenômeno no português brasileiro aos aloglotas, né, como eles chamam os indígenas africanos, né, e ele atribui a falta de escolaridade, a presença, a influência desses aloglotas, né, e tal. E essa pesquisa, e não só a sua, mas a de outras pesquisas relacionadas ao projeto, tem mostrado que não é bem isso, né? Então, talvez fazer um confronto com essa literatura mais antiga seria interessante também, né? Sim, com certeza. Com certeza, eu já anotei. Desculpa. Gente, Jeane me mandou a apresentação dela pra gente ver se consegue funcionar melhor comigo apresentando e ela falando no celular. Então a gente testa aqui pra ver. Sim, agora vocês conseguem me ouvir direitinho? Agora tá perfeito. Agora sim. Tá. Deixa só eu achar aqui as minhas... Eu sou uma pessoa que tem milhões de janelas abertas ao mesmo tempo. Eu tenho 2 monitores, eu tenho que achar o material. Peraí. Eu posso começar aqui? Pode sim. Pode. Tá bom, gente, boa noite. Desculpa o imprevisto, acho que o meu notebook já está pedindo para se aposentar. Bom, eu sou doutoranda, né, da FRJ.
eu sou orientada pela professora Márcia dos Santos Machado Vieira. O título do meu trabalho é Construções de Representação, Qualificação, Olhar Dia Sistemático. Então, se trata, né, de uma análise comparativa entre a forma e a função de construções predicativas com os verbos suporte fazer do português e a ser do espanhol, como exemplificado em 1 e 2. Né? Então, Lady Margaret vai se fazer de louca, mas não convencerá mais ninguém, e a vilã será atacada por Charlotte. E no espanhol, vou traduzir aqui para ficar mais fácil, preciso engolir a seco e se fazer de louco diante de alguns candidatos da Constituinte que celebraram o golpe de Estado de 2002 e hoje querem assumir a liderança com as suas camisetas vermelhas. Então, esses padrões, né, a depender do cenário do ambiente de processamento, elas podem tanto indicar um ponto de vista do interlocutor, né, de modo, então, a qualificar um referente, ou ele pode se referir ao próprio interlocutor, né, como maneira de representar algo, de representar um estado para se esquivar, por muitas vezes, de alguma situação. Enfim, pode passar para o problema, por favor. Então, como problema, a gente parte de uma questão, né, que seria, então, que na comparação dos dados do português e do espanhol, então, qual seria, né, esse grau de convergência ou divergência entre os padrões, né, do português e do espanhol, e se haveria uma generalização no sentido de uma diaconstrução, né, que a diaconstrução ela é responsável por pareamentos de atributos formais e funcionais em comum, então, entre ambas as línguas, né? Então, haveria generalização no sentido de diaconstrução, na base do conhecimento linguístico, que propicia a conceitualização de predicador complexo, então, de representação, de qualificação. Como referencial teórico, então, nós partimos dos pressupostos, né, da linguística funcional cognitiva, da gramática de construções baseado no uso, né, sob um viés sistêmico da linguagem. Então, nesse sentido, a gente assume que determinados padrões, né, determinadas construções, elas não são específicas de uma língua só, e também do socioconstrucionismo. Pode passar para a metodologia. A pesquisa, ela se divide em 4 etapas. Então, a primeira dela, né, é a escolha das fontes dos dados. Uma parte dos dados, eles foram coletados, né, no gerenciador de corpus online Sketch Engine. Então, nós utilizamos o corpus Portuguese Web 2011 para o português e Spanish Web 2018 para o espanhol. Uma boa parte dos dados também foram coletados via Google, então eu realizei uma coleta assim livre, né, livre entre aspas, em que eu colocava assim alguns padrões entre aspas para poder pesquisar, coletar não só as instâncias, mas também ver a produtividade dos padrões. Então, após a coleta dos dados, eu realizei uma triagem e após isso uma análise. Essa amostra hoje ela é composta por 662 dados do português e 476 dados do espanhol. Pode mostrar os resultados. Então, como resultado, eu tentei resumir assim nesse diagrama. Na parte direita, então, a gente tem as idioconstruções do espanhol, né, o que seria específico de padrões do espanhol. Então, a gente demarca, né, além da barreira fonético-fonológica, né, a gente notou até o momento que estruturas com determinante no padrão, né, com determinante ele ou lá, são mais processados com o espanhol, ao passo que no português, né, na parte verde, as estruturas elas apresentam mais a preposição, né? Os padrões do português também, diferente dos padrões do espanhol, eles
podem apresentar inserção de outro slot, por vezes com valor adverbial. Então, não sei, há dado do tipo, mulheres se fazem mais de vítima do que os homens, por exemplo. E no meio, eu demarquei tudo aquilo que até o momento está de convergente, né, entre o português e o espanhol. Por conta do tempo, eu vou pular, e aí a gente pode falar nas perguntas. Eu trouxe mais exemplos, porque eu acho que fica mais fácil visualizar os padrões, né, com exemplos. Então, o exemplo 3, quis cobrar aluguel de mim assim que cheguei por meio de manipulação, deixando as contas de água e luz de vários meses atrasados para eu pagar, se fazendo de vítima, e use algum mistério, mas não te faças de misterioso. Todos nós somos atraídos pelo mistério e usá-lo é uma boa ideia. Então, como considerações finais, a gente notou, né, que a construção de representação no nível mais alto, ela consiste numa diaconstrução, já que ela licenciaria usos tanto no português quanto no espanhol, e os usos, eles indicam também modalização discursiva, né, porque exprimem críticas, ironias. Então, a gente acredita que essa pesquisa ela vai oferecer subsídios de natureza teórico-explicativa e descritiva, que podem propiciar novos rumos a orientações atuais do ensino e pesquisa em língua portuguesa e também língua espanhola, em especial contribuindo para a descrição do sistema de formas verbais do português e do espanhol. Embaixo estão as minhas referências, e é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Jeane. Wellington, a palavra é com você. Obrigado, Jeane, pela apresentação. Jeane, então, novamente, né, é uma coisa que foi bastante sensível em boa parte dos resumos. Eu fico me perguntando muito a respeito das motivações, né, da escolha dos recortes, né, de cada pesquisa. E acho que em relação à sua pesquisa, talvez você tenha apresentado algo relativo a essa questão um pouco mais ali no final, nas suas conclusões, mas isso não aparece um pouco na sua pesquisa. Eu fiquei me perguntando a todo momento por que você escolheu comparar português e espanhol, se há alguma, né, porque se eu entendo bem, né, de fato eu não conheço muito desse modelo teórico, mas esse modelo ele é parte de uma compreensão mais geral da linguística cognitiva, né? Segundo a qual a cognição humana digamos assim, universal, né? E as línguas, elas vão, digamos assim, estruturar de alguma maneira essa cognição, né, de diferentes formas, né, porque as línguas são diferentes. Então, mas assim, aí você traz uma pesquisa comparando duas línguas que têm muitas proximidades, né? Então, por que, né, escolher essas duas línguas? Será que não teria sido mais interessante estudar, comparar o português com uma língua de estrutura muito diferente para ver, justamente para comparar mesmo essa questão da cognição, né, digamos assim, do corporeamento, né, desse, né, linguístico dessa forma de conceitualizar o mundo, né? Então, eu entendi um pouco por que você escolheu português e espanhol. E aí, outra questão que eu teria várias perguntas, né, sobre termos, né, conceitos, mas eu acho que não cabe agora. Mas, por exemplo, você, no começo da apresentação, você fala, você opõe, se eu entendi bem, a maneira como né, essas estruturas, né, essas construções, elas podem se referir tanto ao falante quanto ao outro, né? E você traz dois exemplos até mais até para mostrar que tem essas duas possibilidades. Mas, Viviane, para mim não ficou muito claro qual é a consequência linguística. Tem alguma consequência linguística
essa diferença, né? Quando o falante utiliza essa apresentação para si mesmo ou para outro, né? Você fala também de grau de divergência também isso, né? Naquele gráfico, não sei, naquela imagem, né, naquela figura, um pouco mapear esse grau de convergência e divergência, mas como essa habilitação é muito corrida, né, por conta da estrutura, se você puder, né, se tiver tempo, né, agora, para explicar um pouquinho melhor. Não sei se as minhas questões ficaram compreensíveis, assim, mas responda aí o que você achar que tem condições de responder nesse pouco tempo. Obrigado. Sim. Então, Tem 4 minutos, tá? Então dá para responder. 4 minutinhos. Tá, obrigada. O porquê, então, da comparação, né, do português com o espanhol. Primeiro que minha graduação é em português e espanhol, então é mais fácil para mim, né, entender essas duas línguas, porque eu não conheço outras línguas. Também pelo fato da gente aqui na América do Sul estar rodeada, assim, é o único país de fala portuguesa, né? E nossos vizinhos são todos de fala hispana. Então, de primeiro momento, como ponto de partida, eu pensei, será que nesses lugares, assim, de fronteira, tem essa questão de uma língua, às vezes, interferir na outra, às vezes um padrão do português acabar sendo acionado também entre falantes hispanos? Então, isso, assim, foram coisas que, assim, questionamentos que me veio em mente, né, para poder partir desse trabalho comparativo entre o português e o espanhol, né, e também pelo fato de serem línguas irmãs, né. Só uma parte, Jane, só uma questãozinha em cima dessa. Então, você está partindo do pressuposto de que essa construção, ela é originalmente do português. Não, eu só usei assim como exemplo, também pode ser do espanhol, não sei, que eu não estou fazendo, o estudo não é diacrônico, né? É sincrônico, então não sei eu sei que ele é mais produtivo no português, mas eu não sei se isso faz do padrão ele ser de fato originário de falantes portugueses, e aí, por às vezes alguma associação, alguma assimilação, falantes hispanos acabaram também utilizando, né? E aí a gente encontra em textos e na oralidade. E aí você falou da parte da convergência, né, entre os padrões. Sim, e também sobre qual a consequência, né, linguística dessa diferença quando essa construção é utilizada para fazer referência a terceiros ou ao próprio falante, né? Porque você destacou isso, se eu entendi bem, que tem essas duas possibilidades, mas pelos exemplos eu não consegui ver assim alguma consequência linguística, né, estrutural mesmo dessa diferença. Não, realmente não tem uma diferença assim. De qualquer modo, mesmo quando o falante se refere a ele mesmo, tem essa questão da qualificação, ele está se qualificando de algum modo, né? Quando ele se refere a uma outra pessoa, por vezes, então, isso vai vir como uma forma de crítica, de uma ironia, né? Mas quando ele trata de si mesmo, também não deixa de ter ali uma ironia, né? Muitas vezes. Então, assim, não tem de fato assim muita consequência, só mesmo porque, por vezes, alguns exemplos eles vão se referir ao próprio interlocutor, e por outras vezes ele vai estar se referindo a algum outro referente, ou próximo ou distante dele. Certo. Daí só falar um pouquinho mais detalhadamente, se der tempo, sobre convergência e divergência, não ficou muito claro. Sim, assim, né? eu destaquei mais as divergências, né? Então, eu vou falar das convergências. Peraí que o meu bebezinho tá chorando aqui no meu pé. Então, a gente notou que essas construções, então, além delas serem, né, licenciadas por uma construção assim mais abstrata, né, no nível da rede maior, elas podem variar com estruturas que apresentem verbos semi-suportes, como, por exemplo, fingir-se de louca, né? E aí
vai distinguir o verbo suporte do semi-suporte vai ser mesmo a questão da frequência, né? O verbo suporte, quando a gente pensa em construções com o verbo suporte, tem verbos que são mais categoricamente acionados para essa função, e aí a gente vai ter o verbo fazer e dar, e aí verbos que não vão ser tão acionados assim com essa frequência, e aí a gente teria, no caso desse padrão, o fingir, né? Até o momento, eu vi que tanto no português quanto no espanhol, o verbo adjungido do adjetivo vítima, ele é mais frequente nas duas línguas. Eu pretendo ver se eu consigo investigar isso mais a fundo do porquê, né? O se fazer de vítima ou a ser-se la vítima é o padrão mais produtivo nas amostras. Os verbos, eles podem apresentar diferentes tempos e modos verbais. Os adjetivos, eles podem ser biformes ou uniformes. A gente vê a presença de sufixos de gênero, número e grau também. O grau, ele só apareceu em formas do português. É isso, as construções, elas são processadas em contextos específicos e, no geral, elas vão indicar uma avaliação subjetiva. Não sei se eu consegui explicar bem. Sim. Explicou sim. Obrigado, Jane. Nada. Obrigada, Jane. Obrigada, Wellington. Vamos, então, agora sim para a Luísa. Tá ótimo, um momentinho só, peraí. Não sei por quê. Ah, tá, peraí. Acho que agora vai. Um momento. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá aparecendo o Meet pra gente. Ué. Peraí. Você quer abrir um PDF, não é? Provavelmente você vai ter que colocar para apresentar uma janela. Pois é, eu fiz isso. Peraí, deixa eu parar e fazer novamente. Coloquei janela. Aí aqui, será? Peraí. Ou tela janela, ou isso tem que ser janela. Continua aparecendo o Meet? Agora abriu os seus documentos. Agora está aberto na sua pasta do Windows. Meu Deus, sempre dá certo. Que coisa estranha. Tenta abrir aí. Dá pra ver pra gente, ó, tava aparecendo lá na listagem o arquivo poster. Pois é, mas Se você... não tem. Ó, agora clica lá em poster pra ver se abre lá no recente. Quarto top. Peraí. Foi? Não, tá abrindo a mesma. Sei por que tá Abriu, ó, acontecendo você isso. falou que você pode tentar. É PDF, não é? É PDF. Então clica lá, de repente, com o seu botão direito e coloca abrir com, e aí abrir no Google Chrome para ela abrir uma aba. Porque de repente assim a gente consegue, fica mais fácil. Peraí, mas eu tô pelo. Peraí que eu me perdi. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer de outra forma aqui. Desculpa, gente. Nunca aconteceu isso. Um Não, momento. sempre tem um problema tecnológico. A gente não consegue sair de nenhuma apresentação sem ter um problema. Mas já é. Como é que é abrindo pelo e-mail? Peraí. Agora Aí, tá abrindo a última. abriu o seu e-mail. Agora. Foi? Apareceu. Mas tá visível? É só você clicar na lupinha para aumentar um pouquinho a letra que fica visível pra gente. Sim, mas Agora tá indo? Tá ótimo. Ai, desculpa, pessoal. Posso começar? Posso contar o tempo aqui? Aí você pode começar. Pode sim. Beleza. Comecei aqui.
Bom, meu nome é Luísa, eu sou doutoranda pela UFRJ, iniciei o doutorado esse ano, e esse trabalho, na verdade, é fruto de uma disciplina que eu estou fazendo no doutorado, com a professora Márcia e com a professora Carmen. E também com a participação de um professor convidado de Angola. Bom, essa disciplina, na verdade, faz uma interface entre a língua portuguesa e a literatura africana, então meu trabalho tem muita relação com isso. O título é Monangambé e Construção, referenciando e objetificando o trabalho humano. A minha ideia foi comparar dois textos, né, de naturezas distintas. Um é um poema, que é esse Monangambé, e o outro é uma música, né, do Chico Buarque, que os textos foram produzidos em momentos e lugares distintos. E a partir desses textos diferentes, analisar os processos referenciais, porque a minha linha de pesquisa mesmo é a referenciação, articulados para construir esses dois textos. Então, eu já acabei falando um pouquinho aqui da minha introdução. Com base nesse objetivo geral, estruturam-se também os meus objetivos específicos, que seriam fazer um levantamento teórico sobre a referenciação, depois enfatizar a noção de cadeia referencial, porque hoje a gente entende, dentro da linguística de texto, que muito mais importante do que analisar um objeto de discurso de modo isolado é entender que ele faz parte, né, ele está inserido num conjunto de retomadas, né, que seria essa noção da cadeia referencial. Destacar, por fim, as estratégias referenciais e as pistas encontradas, né, no poema e na música. Então, o meu questionamento, né, minha questão-problema seria a seguinte: de que modo a referenciação auxilia, né, no arranjo, na construção desses dois textos que são distintos do ponto de vista sociotemporal? Para fundamentar a minha pesquisa, eu recorro a alguns autores como Cavalcante, que é um dos principais nomes, né, do estudo sobre referenciação. Ela sistematiza os processos referenciais em 3 tipos, né, introdução referencial, anáfora e deixis. E aqui, por uma questão de recorte mesmo, o meu objeto de estudo foi a anáfora, que também se subdivide em direta, indireta e encapsuladora. Por mais que exista essa divisão, esses processos não devem ser vistos de modo estanque, né? E da mesma forma que esses processos devem ser vistos num contínuo, a ideia de cadeia referencial também deve ser entendida dessa forma, como eu falei, né? Como se fosse um conjunto de retomada. Não existe um referente que se sobreponha aos outros, todos eles fazem parte desse conjunto. E isso tem a ver, né, com uma perspectiva socio-interacionista da linguagem e tudo mais. Então, do ponto de vista metodológico, é um trabalho bibliográfico de natureza analítica descritiva. O corpus é formado por esses 2 textos que eu já mencionei, e com base nesses 2 textos, né, nós construímos 2 cadeias referenciais. Uma em torno do objeto de discurso Monangambé, que aparece, né, no poema de mesmo nome, e outra no objeto de discurso operário. Por que escolher esses 2 termos? Porque, de certo modo, resguardadas as devidas particularidades, são 2 objetos de discurso que podem ser interpretados, dependendo do contexto, como sinônimos. Por quê? Monangambé, no linguajar africano, significa filho de escravo. Então, esse poema fala basicamente... Aconteceu alguma coisa? É o tempo? Só que está... Só para te avisar que falta um. Deixa eu correr, então. Então, dependendo do ponto de vista aqui, Monangambé significa filho de escravo. Então, o poema fala da exploração que esses escravos sofreram até pouco tempo. E, no caso da música do Chico Buarque, fala da exploração que o operário sofre até hoje, né? Dentro do ramo da construção civil e tal. Então, por mais que sejam textos diferentes, produzidos em lugares, em épocas diferentes, existe...
a referenciação aí unindo esses dois textos. Aí, por uma questão de tempo, eu não vou poder falar, mas nós percebemos que houve aqui nos resultados um predomínio das anáforas diretas, mostrando que isso tem a ver com o gênero, com o intuito dos autores, né? Que era denunciar mesmo. Só que na música do Chico, essas anáforas diretas, elas tiveram uma complexibilidade maior, porque termos sinonímicos, por exemplo, não apareceram. Houve uma questão pronominal e tal, que faz uma anáfora direta mais implícita. Então, a gente conclui que a referenciação auxilia na manutenção dos gêneros textuais. Aí aqui estão algumas referências. Muito obrigada, Luísa. Wellington, pode fazer suas perguntas. Pode interromper o compartilhamento? Pode. Luísa, muito obrigado pela apresentação. Bom, quando eu li o resumo, né, eu fiquei bastante preocupado, assim, porque a sua pesquisa, dentre as que foram apresentadas, né, acho que a do Igor também, é a que mais se distancia da minha área de atuação, de formação. Então, eu fiquei um pouco preocupado, nossa, como que eu vou dialogar, né, com a pesquisa da Luísa, mas vou tentar, né, de alguma maneira, conversar com você e pedir alguns esclarecimentos. Então, a primeira coisa que eu faço, Luísa, é um pouco, né, já que eu trabalho com contato linguístico, né, a participação das línguas africanas na formação do português brasileiro, teve uma coisa na sua apresentação que me incomodou, e aí eu queria sugerir a você que modificasse o modo de apresentar, porque você fala linguajar africano, né? Você falou, né? No linguajar africano, Monogambê é filho de escravo, né? Se eu não me engano. Isso. E aí, isso, Luísa, de alguma forma, quando você fala linguajar africano, sem falar que língua africana, a qual língua africana você se refere, dá uma visão simplificadora da África, né? Como se houvesse uma língua africana, ou melhor, você falou linguajar africano, que ainda é um termo bastante problemático, porque eu sei que não foi a sua intenção, mas quando você fala linguajar é um termo pejorativo, né, de certo modo, né, e limitador, né, das línguas africanas. Aí teria sido muito interessante você dizer de que língua africana você está falando, né? Porque Monogambê deve ser isso em uma determinada língua africana, né? Depois até você poderia dizer qual é, né? Falar né, de onde esse poema veio, em qual país ele foi escrito, né? Por qual autor. Então isso ficou faltando um pouquinho, e então mais essa sugestão terminológica. E outra coisa, Luísa, eu queria, né, se fosse possível, que você apresentasse um exemplo no texto mesmo, né? Porque o resumo, conforme eu já disse outras vezes aqui, quando nós estamos fazendo um resumo para um congresso, nós temos uma limitação do espaço, né? Então, muitas vezes não é possível apresentar a análise, mas eu senti falta da análise em si, né? Dos dois textos, né? Na sua apresentação. Então, seria possível você apresentar um pouquinho, que seja da sua análise, para a gente ter uma dimensão, até porque você define a sua pesquisa, Luísa, como um trabalho bibliográfico. Isso para mim não ficou muito claro, né? Porque seria um trabalho bibliográfico no sentido de, digamos assim, trazer novas perspectivas para o estudo da referenciação, que só a análise desses dois textos ofereceria. Seria uma redefinição de conceitos atrelados ao estudo da referenciação. Então, não ficou muito claro para mim o que você está chamando de trabalho bibliográfico, né? Então, seriam essas questões, se você puder responder no tempo que a gente tem, é bastante curto, mas tenta priorizar aquilo que for mais relevante para você. Obrigado.
Tá ótimo. Peraí, eu vou tentar responder em ordem para eu não me perder. Caso eu esqueça de alguma coisa, por favor, pode sinalizar. Primeiramente, eu peço desculpas, fiquei um pouco nervosa com o tempo e me expressei mal em relação ao linguajar africano. Até tem isso escrito na proposta do pôster, que o poema foi produzido por Antônio Jacinto, que é um escritor angolano. Então, é um termo mais próprio de Angola. Mas eu não sei falar especificamente se é de uma região específica. Mas é conhecido assim dentro de Angola. Quanto à E a questão... língua você não saberia, né? Não. Seria interessante ver. Porque esse trabalho, como eu disse, é fruto de uma disciplina que eu estou desenvolvendo. Ele ainda está em confecção. Então, tem algumas lacunas ainda para preencher mesmo. Mas quanto à análise de fato, que não ficou muito clara na proposta, eu até abri o poema aqui na íntegra, porque, assim, como eram 2 textos e textos relativamente extensos, eu fiquei sem saber como colocar isso dentro ali dos resultados. Mas, por exemplo, o poema começa assim, naquela roça, o poema no caso, né? Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Esse meu rosto aí seria um caso de anáfora direta, porque fazendo um link, né, entre título e esse segundo verso, porque o meu rosto está no segundo verso, a gente percebe que esse meu rosto faz referência ao Monangambê citado no título. Então, seria uma anáfora direta, ou seja, a gente consegue perceber, por meio da correferencialidade, né, que existe entre os 2 termos, que é um mecanismo correferencial, direto. Mas mesmo que seja direto, não foi usado um sinônimo. E a mesma coisa, um termo, né, que fora de contexto daria para a gente interrelacionar. E a mesma coisa a gente viu na música do Chico, com a diferença que foi mais implícito ainda, que em Monangambê a gente viu um ou outro sinônimo, mesmo que a maioria não tenha sido. Mas dentro da música do Chico, tem construções como: beijou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único. Fala na terceira pessoa, dando a entender que tem um sujeito, né, que desenvolve aquelas ações ali, mas são anáforas diretas mais complexas, que tem a ver com o momento histórico que a música foi produzida, né, ali no momento da ditadura e tudo mais. Monangambê, por outro lado, é um poema produzido num contexto de luta pela independência angolana. Eu não tive tempo de falar isso tudo. Então, já tinha um caráter de denúncia mais explícito. Eles podiam recorrer a esses mecanismos vocabulares, assim, sabe? Mais explícitos. Diferente do Chico, quando produziu a música. Ok, Luísa, muito obrigado. E agora, veja, aí eu trago até uma sugestão, tal qual eu fiz com o Igor, sobre o recorte da apresentação, né? Talvez, se você fizesse um recorte da sua apresentação, privilegiando essa análise dos dados e explicando esses 2 contextos, né, diversos, que né, a gente certamente, né, nós conhecemos a música do Chico, mas o Monangambê nós não conhecemos, né? E comparando, né, esses 2 textos, né, os contextos e tal, talvez a apresentação ela ficasse mais adequada para um fórum como esse, né? Pois é, isso Do que uma discussão mais teórica. Então, o recorte, né, pensa melhor, né, no recorte nas próximas apresentações, porque aí você acaba privilegiando aquilo que de mais, digamos assim, inovador, aquilo que mais ressalta na sua pesquisa, né? Que se a gente não tivesse esse tempo de discussão, a gente não saberia, né? Eu peço desculpas, eu confesso que eu me perdi no tempo, essas informações estavam no pôster, mas eu acabei me embolando. E uma outra pergunta que o senhor fez, eu esqueci de responder, em relação à metodologia. Como eu falei, ainda está em confecção, mas eu vejo como um estudo bibliográfico no sentido de oferecer
como o senhor sinalizou aí, contribuições mesmo para o estudo da referenciação, porque os estudos mais recentes dentro do campo da referenciação têm enfatizado muito essa questão de cadeia referencial, no sentido, né, de um referente se interligar a outro. E a minha pesquisa, por meio desse corpus, por menor que seja, ratifica essa questão. Então, não tem nenhuma redefinição, reformulação, não. Seria confirmar. Mas uma contribuição, né, para reforçar as generalizações teóricas que já estão sendo debatidas, né? Legal. Obrigado, Luísa. Eu que agradeço. Obrigada, Luísa. Obrigada, Wellington. Então, acho que a gente pode encerrar. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada por quem esteve aqui disposto a apresentar o trabalho, muito obrigada ao Wellington pelo debate, e eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, e podem agora, para quem se interessar, seguir para o encerramento do dia, o evento continua até a quarta-feira. Alguém tem... e deixa eu só fazer um outro aviso. Eu coloquei aqui fixado a lista de presença. E aí, todo mundo que apresentou, eu já marquei aqui, obviamente, quem apresentou, mas quem apresentou e quem estava de ouvinte, o Wellington também, que foi debatedor, pode preencher lá no link que está aqui fixado. Não precisa ser agora, se vocês já tiverem salvado o link, eu posso até mandar aqui de novo. E então é isso. Alguém tem alguma questão? Eu só queria novamente agradecer, Analisa, a você, em nome da organização, pelo convite para ser debatedor. Para mim é uma experiência muito bacana, porque eu ainda não conheço os alunos do programa de pós-graduação, né? Conheço só alguns da área de História da Língua, como a Analisa, mas então é uma oportunidade muito legal para mim. E o meu e-mail está aí no chat, quem quiser perguntar alguma coisa que não entendeu das minhas questões, pedir algum texto que eu fiz referência, podem conversar comigo por e-mail, tá bem? E boa sorte na continuidade das pesquisas de vocês. Muito obrigada, Wellington, por ter topado também participar. Muito obrigada a todo mundo. Então é isso, gente. Até a próxima e boa continuação de evento para vocês. Tchau, tchau.